Voltando. Tá? E aí, nosso querido maravilhoso Johnny, ele governava assim, tipo, ele escrevia os bilhetes e deixava na mesa das pessoas, tipo, ó, você tem que fazer isso hoje, você tem que fazer isso. Criar um projeto de lei assim. E era assim, ele governava assim. Enfim. Legal. Tá, ele vai renunciar e ele vai alegar que ele não consegue governar porque forças terríveis o impediram de fazer o seu dever. Quais são as forças terríveis? Até hoje ninguém sabe. Ele nunca falou. Ele só falava que eram forças terríveis e que se mostravam contra ele. Ô, Bruno, eu acho que Esse é o Illuminati, né? O nome? Na verdade, não. A gente acredita que todo esse caos que ele afundou no Brasil tem sentido. E aí, vamos lá. Ponto importante da nossa aula aqui. Lembram que eu falei para vocês da política externa brasileira com o Jânio? Ele vai se aproximar dos países comunistas com aquilo que a gente chama de PEI, certo? Sim. Política externa independente. Tá. O que vai acontecer aqui? Dentro da dinâmica da PEI, o nosso querido e maravilhoso Jango, quer dizer, Jânio, ele vai enviar representantes do Brasil para discursar nos países comunistas. Então, ele vai mandar um diplomata lá para a União Soviética, lá ele vai ter um evento, vai discursar, vai mandar um diplomata para a China, vai lá, vai discursar e tudo mais. O vice-presidente dele era João Goulart, nosso querido Jango. Jango, ele tem um porém. Jango é visto por todo mundo como o sucessor de Vargas no ideal trabalhista. Lembram lá no último governo de Vargas que eu falei que Vargas deu um aumento de 100% no salário mínimo? Quem era o ministro do Trabalho que deu a canetada concedendo esse aumento? João Goulart, Jango. Então, dentro desse cenário, dessa veia trabalhista, e principalmente entendendo a dinâmica da sociedade brasileira, da qual 90% da sociedade não sabe o que é comunismo, mas tem medo do comunismo, a fama de Jango é ser comunista. Então todo mundo considerava, a imprensa falava que Jango era comunista. Não era, de fato. Mas a dinâmica e aquilo que o pessoal pensava era que ele era comunista. Fechou? Entenderam até aqui? Sim. Beleza. O que acaba acontecendo? Jânio Quadros envia João Goulart, seu vice, entre aspas, comunista, para a China. Comunista. Que tinha passado pela Revolução Chinesa, implementado o regime socialista lá na China. Para discursar com base na PEI, Política Externa Independente. Tá. Enquanto o vice dele, comunista, tá na China, comunista, ele renuncia. Ou seja, o vice-presidente que tomaria de fato a posse, por direito, do assento presidencial, tá na China comunista. Se um comunista tá na China comunista, e a cadeira da presidência está vaga, o que ele vai fazer? Arquitetar para tomar o poder e implantar o socialismo e o comunismo no Brasil. Essa é a lógica que as pessoas fizeram. E foi essa lógica que Jânio queria. Aqui, os historiadores começam a imaginar. E aí lembram que eu falei para vocês já que tem partes da história que nunca são contadas. São os historiadores que juntam as fontes e inventam hipóteses possíveis. Certo? Tá. Acredita-se que qual que era a lógica por trás de todo esse caos político que Jânio Quadros implementou? Ele fez o que fez, mandou e desmandou, jogou o Brasil todo num caos completo, mandou João Goulart para a China de propósito, renunciou nessa data de propósito porque as pessoas iam fazer aquela associação de que Jango era comunista e estava arquitetando um golpe junto com os chineses. Porque na cabeça dele, o que ia acontecer? O que a gente acredita que ele pensou? Eu afundo o país num caos. Quem assume o poder no meu lugar é meu vice.
meu vice é comunista, o pessoal não gosta dele, não vão deixar ele assumir o poder. Os militares vão querer tomar o poder. Só que daí os milicos vão chegar, vão ver que tá tudo uma bagunça, que o país tá fudido, e eles vão pedir pra eu voltar. E aí eu volto, mas eu peço um certo poder a mais. A gente acredita que esse caos foi todo planejado para ter uma barganha para ele voltar com um poder a mais. O único problema é que ele tá esperando até agora para voltar. Porque ninguém foi atrás dele, mas tudo bem. Que poder a mais seria? Poder de passar, por exemplo, por cima do poder legislativo, sem precisar ter aquele trâmite, aprovação de leis e tudo mais. Então, dentro desse sentido, tem uma lógica pensar assim. Igual eu falei, não é confirmado, mas historiadores acreditam que tenha sido isso que aconteceu. Só que não deu certo porque ninguém foi atrás de Jango para pedir para ele voltar. E aí, vamos lá. De repente, nosso querido Jango tá lá na China e toca o telefone do hotel. Jango, cadê você? Tô na China. Volta pro Brasil que você é o presidente do Brasil. Como assim eu sou o presidente do Brasil, cara? Eu sou o vice, o presidente é o Jânio. Então ele renunciou agora. Você tem 24 horas para chegar aqui e assumir o poder. E venha logo porque os caras não estão querendo deixar você tomar o poder porque eles estão falando que você é comunista e você está arquitetando um golpe junto com os chineses. E agora? Qual é a treta que vai acontecer? Qual é o problema? Bom, vamos lá. No momento da renúncia de Jânio, seu vice-presidente, João Goulart, ou seja, o nosso querido Jango, como era conhecido, encontrava-se em viagem de negócios na China comunista. A oposição, temendo as ideias esquerdizantes, porque nossa bandeira jamais será vermelha, pronunciou pela impossibilidade dele assumir o governo. Porém, vamos por partes. Nosso querido maravilhoso e espetacular Jango pega o aviãozinho e sai da China. O ideal seria ele desembarcar no Rio de Janeiro para depois ir para Brasília e tudo mais. Mas ali, no local onde o avião iria pousar, o exército estava esperando para prender Jango e não deixar ele tomar posse. Então Jango tem uma ideia muito brilhante. Vai pra Brasil. Não. Jango vai para o Uruguai. Ele desembarca no Uruguai, numa cidadezinha do Uruguai, e atravessa a fronteira entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul a pé. Jango é do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha da divisa com o Uruguai. A família de Jango, o pai de Jango, tinha um... Agora me fugiu o nome. Patrimônio? Não. Não. Abatedor? Mangueirão. Um frigorífico. Um frigorífico. Em associação com a família de Getúlio Vargas, inclusive. E aí, cala a boca, que ninguém tá falando sobre isso. Presta atenção e cala a boca. Custa ficar quieto. E aí, nosso querido Jango vai direto para o Rio Grande do Sul porque lá ele saberia que tinha apoio. Porque ninguém queria, essencialmente, que o nosso Jango fosse o nosso querido e maravilhoso presidente. Porém, no Rio Grande do Sul, ele vai conversar com o seu cunhado. Eu sei que muitas pessoas não gostam dos cunhados, afinal, se cunhado fosse bom, não começava com o cu. Mas... não podia perder piada. Eu vou falar isso pra todo mundo, gente, eu amei. Não podia perder a piada. Mas enfim, não vem ao caso agora. Basicamente, ele se dava muito bem com o cunhado dele. Depois eles vão atravessar a fronteira vestido de mulher. Mas isso é papo mais pra frente, quando a gente começar a Gente, que diva! Quando a gente começar a falar de ditadura, a gente conta esse rolê. Por isso que ele gostava do cunhado. Mas por enquanto, assim, Ô, Bruno, O por isso cunhado- que ele gostava do cunhado. o cunhado dele é o Leonel Brizola. Um dos políticos mais influentes que a gente teve no Brasil, principalmente pós-ditadura militar, tá? E Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul.
Além de ser cunhado de Jango. Vocês percebem, como eu falei antes, que as relações familiares elas estão muito próximas? Então, por exemplo, você tem a família de Vargas tendo um frigorífico junto com a família de Jango. Você tem Jango sendo cunhado do governador do Rio Grande do Sul. Tudo ali meio perto. Sim. Você tem essas relações assim, muito próximas na política brasileira, até hoje, inclusive. Mas enfim, não vem ao caso agora. E aí o que ele chega? Ele chega pro seu cunhado e falou: meu querido Brizola, você sabe que os caras não estão querendo deixar eu tomar posse. O Brizola falou: mas eles vão ter que deixar. O que está na Constituição? A Constituição diz que o presidente é o vice, porque em caso de renúncia, o vice assume. Eles não têm que querer, a Constituição tem que respeitar essa merda. E aí, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, compra briga. E ele fala: ô, cambada de miserável, peixilento, filho da puta. O negócio é o seguinte: o presidente por direito é João Goulart. Tá na Constituição. E a gente vai começar com o movimento da legalidade. O que é o movimento da legalidade? Ô, cambada, não respeita a Constituição, hoje a gente entra em guerra civil nessa bosta. Sim, o Rio Grande do Sul ia pegar em armas para entrar em uma guerra civil, o Rio Grande do Sul contra o resto do Brasil, para que, essencialmente, fosse obedecida a Constituição e João Goulart tivesse direito a tomar posse. Por isso que o sulista tem fome errada. Isso é desde antes já, mas começa ali. Dentro dessa situação, dentro desse aspecto, nós vamos ter umas coisas interessantes para a gente se pensar, para a gente analisar, para a gente observar. Temendo essa guerra civil, então aceita-se que João Goulart assuma a presidência, porém ele não vai assumir a presidência normal. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter a figura do parlamentarismo. Chefe de governo e chefe de Estado, do qual o presidente tem seus poderes limitados, que quem de fato governa é o chefe do parlamento. Igual ela na Inglaterra, com o rei e o parlamento, que a gente já estudou no ano passado. Então, basicamente, o nosso querido e maravilhoso João Goulart, ele toma posse, se torna presidente, mas ele não tem poder de mando igual o presidente. Ele fica limitado mais ainda por conta da figura do primeiro-ministro. Pela primeira vez, o Brasil vai ser um país parlamentar de fato. O governo de Jango vai ter duas fases. De 1961 até 1963, nós vamos viver a fase do parlamentarismo, que é essa fase que eu acabei de te falar. A solução foi encontrada para que Jango tomasse a posse e evitasse todo aquele derramamento de sangue, foi a criação de um regime parlamentarista, criado através de um ato adicional à Constituição de 46, ou seja, vamos adicionar uma lei à Constituição permitindo o parlamentarismo, porque a gente tem medo desse comunista. Depois de 1963 até 1964, você vai ter a segunda fase, que é o presidencialismo. Que aí nessa segunda fase, Jango já tinha tido um aumento da... E aí é importante que a gente entenda, tá? Quem não apoiava Jango na presidência? A população brasileira? Não! A população brasileira, povão, a massa, queria Jango. E queria que Jango governasse com as próprias pernas. Quem não queria Jango era a elite, o exército, meio de comunicação e a classe média alta do Brasil. Tá? O resto, aquilo que gera número, queria Jango. Entendendo isso, depois de 2 anos vivendo no parlamentarismo, ele cria um plebiscito. Plebiscito é uma consulta pública para algo. Como assim uma consulta pública para algo? Você vai fazer uma pergunta, a população vai votar. E é basicamente tipo aqueles bilhetinhos de prezinho. Você quer ser meu amigo, sim ou não? É tipo isso. Sim. A consulta pública aqui do plebiscito é: você quer que o Brasil seja presidencialista? Sim ou sim? Sim ou não? Não. Ou você, Sim ou né, pegando os termos corretos, Sim ou mais ou menos? você prefere que o sistema político brasileiro seja qual? Presidencialismo, parlamentarismo. Tá Ou certo. seja,
Presidencialismo, Jango ia ter poderes de presidente novamente, poder legislar e governar. Parlamentarismo, Jango continuaria sem poder fazer nada porque ele tinha que obedecer apenas o parlamento. Então, o que eles fizeram? Presidencialismo. Presidencialismo ganhou e Jango, nosso querido e maravilhoso presidente, vai se tornar presidente do Brasil. Aí começa a dar uns probleminhas. Vamos lá. O ministro da Economia, Celso Furtado, vai criar um projeto um plano trienal de desenvolvimento, ou seja, um triênio de desenvolvimento econômico para o Brasil. Vai criar o que a gente chama de lei de remessas de lucros, ou seja, aquela é uma adaptação daquela lei que anteriormente, Vargas tentou passar e foi obstaculado. A lei de remessas de lucros extraordinários lá que a gente falou. E aí o nosso querido maravilhoso Jango, vendo que o Brasil estava com uma crise econômica fodida, tem uma brilhante ideia. Para melhorar a nossa economia, nós precisamos do quê? Dinheiro. Como que eu vou conseguir dinheiro? Emprestado dos Estados Unidos. O nosso querido e maravilhoso Jango vai lá, bate na porta dos Estados Unidos. E vai lá, então, preciso de um empréstimo. De novo, os Estados Unidos olham pra caralho. Não, ele vai tentar, né? O não você já tem, agora você corre atrás da humilhação, né? É assim que Parece funciona. eu. Tá, vamos lá. O não você já tem, agora corre atrás da humilhação, cara. Ele vai lá e tenta emprestar dinheiro. Aí os Estados Unidos falam, Jango, Não. assim, primeiro que eu já não gosto muito de você, Estados Unidos falando, né? Você me parece meio comunista. Parece meio comunista. Mas não só isso. Cara, JK veio aqui e emprestou dinheiro. Jânio Quadros veio aqui e emprestou dinheiro. E se vocês lembrarem das aulas de JK e de Jânio Quadros, eu em nenhum momento mencionei que eles pagaram. Não. Eu só falei que eles emprestaram. Ou seja, vocês já estão devendo até as órgãos para nós. Nós não vamos emprestar dinheiro para vocês. Aí o nosso querido maravilhoso Jango vai falar. 3-2 não, os caras tinham 500 motivos pra Tá não. bom. Então tá bom. Não vai emprestar, não vai emprestar. Então Jango vai contratar alguns estudiosos para fazer um estudo sobre o Brasil e essencialmente entender como está funcionando isso para que a gente consiga criar um projeto de economia próprio. Aí, eles começam, essencialmente, a fazer algumas coisas. Depois de reunir informações, fazer estudos sobre a sociedade brasileira, sobre a economia brasileira, sobre a agricultura brasileira, nossa querida e maravilhosa comissão contratada por Jango chama Jango para uma conversa e fala, Jango, o negócio é o seguinte, o Brasil está com uma economia fodida por uma coisa muito simples. A gente precisa passar por transformações que os outros países que estão bem economicamente já passaram. Por exemplo, a gente precisa daquilo que vai ser chamado de reformas de base. Reforma de base são reformas na base da economia. Então, primeira coisa, o Brasil precisa mudar algumas coisas para se tornar mais autossuficiente, coisa que outros países já fizeram. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é uma reforma tributária. Ou seja, mudar o sistema que a gente tem a arrecadação de impostos no Brasil. Porque esse sistema que a gente está arrecadando, ele não é mais efetivo. A gente precisa de uma reforma na questão energética. Uma reforma educacional. A gente precisa de uma reforma universitária, onde a gente permita mais pessoas acessarem as universidades para a gente ter mais mão de obra qualificada, não só manualmente falando, mas intelectualmente, uma mão de obra pensante. A gente precisa ter esse processo. E aí a gente precisa também de outra reforma de base que é muito importante, que é a reforma agrária. E, não sei, me parece comunista. Tá, mas vamos lá. Essa foi a primeira coisa. Quando falou a palavra reforma agrária, todo mundo falou isso daí é coisa do comunista. Mais uma pausa. Tá?
o modelo da reforma agrária que João Goulart estava querendo fazer no Brasil em 1963, 1964, é inspirada no modelo de reforma agrária feita nos Estados Unidos da América por Abraham Lincoln. Meu Deus. Eu acho que de comunista não tem nada nesse tipo de reforma agrária. Tudo bem, eles falaram que era coisa do comunista a reforma do João. E aí, por conta disso, essas reformas não vão passar. O Brasil enfrenta uma crise gigantesca, porque aí você começa a ter uma divisão na população brasileira. Aí quem apoiava o governo eram mais pessoas de esquerda, por assim dizer, tá? Grupos de esquerda como a UNE, a CGT e as ligas camponesas. UNE é a União Nacional dos Estudantes, a CGT é... eu não vou lembrar agora, filho da puta. Esqueci. Conselho, sei lá o quê. Eu trago na próxima aula, tá? CT. E aí esses são os grupos que apoiam. Mas basicamente todos têm uma orientação mais de esquerda, tá? Isso é fato. Lembrando, eu nunca falei que Jango não era de esquerda, só falei que ele não era comunista. Ponto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá claro? Tá. Vamos lá. Daí o que vai acontecer? Ele tem... E continua na próxima aula, meu amigo.